Shalom, igreja. Graça e paz, amém? É sempre uma honra estar aqui nesse lugar, nessa casa. Eu, de verdade, já poderia ir embora, já teria sido poderosamente, grandiosamente abençoada. Pelo momento de adoração que tivemos aqui, essa palavra abençoadíssima do pastor, eu já sairia daqui feliz, alimentada. Mas não percamos a oportunidade, né? Glória a Deus. Deixa eu me organizar aqui. Vocês estão bem? Glória a Deus. De vez em quando dá um sinal aí para eu saber que você está aqui, eu não estou sozinha, tá bom? Amém. Que o Senhor receba o melhor de nós essa noite, em nome de Jesus. Eu sei que Deus tem uma palavra ao teu coração. Eu sei que Deus tem algo novo para você, porque é impossível entrar na presença de Deus e sair de mãos vazias. Deus não despede ninguém de mãos vazias, querido. Então, se você entrou nesse lugar, algo de Deus para você, talvez ainda não aconteceu, talvez você ainda não sentiu, mas pode ter certeza, vazio, você não vai sair daqui desse lugar. Deus está aqui, amém? O prazer dele é nos abençoar. Amiga linda, glória a Deus. Glória a Deus, obrigado ao Davi da noite. Eu falo, manda um Davi tocar aí para nós, porque Davi tocando é bom. Davi, quando tocava, os capeta saía, né? Então, que Deus use o Davi nessa noite aí, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, para quem não me conhece, eu sou a pastora Catiane, sou da Manancial de Vida. Está ali meu amado marido e pastor Júlio. E tivemos a oportunidade de nos conhecer no encontro com Deus. E desde então, geramos uma aliança aí, né? É a terceira vez que eu estou vindo aqui, glória a Deus, que prazer. E o pastor veio falando, gente, vamos convidar ele. Amor, vamos convidar eles o ano que vem, né? Nos preparar para recebê-los também na nossa casa, em nome de Jesus. Será um prazer recebê-los lá. Amém, queridos? Vocês vão com eles? Vocês vão acompanhar? É longe, mas vale a pena. Glória a Deus. A pastora fez esse convite e já o pastor disse aqui, ela disse que o tema, né, deste propósito aí que está acontecendo, das palavras que estão sendo ministradas, é uma palavra profética, e o pastor falou aqui hoje, vocês estão entrando debaixo de uma palavra profética, dizendo que 2021 é o ano da colheita, amém? Essa é uma palavra profética, você já colheu? Ainda não, mas você está profetizando que 2021 você vai colher, amém? Você vai colher, e baseado nesta palavra profética, e todas as vezes que nós entramos debaixo de uma palavra profética, há uma orientação da parte de Deus. Há princípios para cumprirmos na nossa vida, para que a gente venha viver de fato esta palavra profética liberada sobre nós. E Deus tem algo para você a respeito dessa palavra que você está entrando. Já entrou, né? Entrou debaixo dela e já está coberto, está cobrindo você, ó. Essa palavra, o ano da colheita 2021, é como se fosse uma cobertura agora sobre você. Está cobrindo você em nome de Jesus. E há uma palavra de Deus para você, querido, que se encontra no livro de Hebreus, capítulo 11, aliás, capítulo 10, perdão. Hebreus 10 é um texto conhecido. Glória a Deus. Coloque-se de pé, vamos ler essa palavra. Hebreus 10, 23.
Achou aí? Diz assim a palavra do Senhor: retenhamos, pois, firmes a confissão da nossa esperança, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Glória a Deus. Posso ler novamente? Acompanhe aí. Retenhamos, pois, firmes a confissão da nossa esperança, sem nos abalar, porque fiel é aquele que prometeu. Senhor, nós glorificamos o Teu nome, Senhor Deus, pela Tua palavra, Deus. Deus, a Tua palavra é aquela que gera transformação, libertação, que traz cura. Ah, Senhor, é o poder da Tua palavra que nos muda e nos transforma. Que o poder desta palavra, Senhor Deus, venha sobre nós esta noite, que ela nos alimente, que ela nos edifique, que ela nos transforme, que ela nos liberte, Senhor, e que nós cresçamos nessa noite como igreja do Senhor, ó Pai, em nome de Jesus, ó Pai. Nós abençoamos, ó Deus, esta palavra, consagramos e já glorificamos a Ti, ó Deus, por tudo que o Senhor vai falar conosco nesta noite, em nome de Jesus, amém? Aplauda ao Senhor por essa palavra aí. Retenhamos, pois, firmes a confissão da nossa esperança. Pode tomar seu lugar, querida, em nome de Jesus. O que é esperança? Retenhamos, pois, firmes a confissão da nossa esperança. O que é esperança, pastora? Esperança é uma boa expectativa a respeito do futuro. Quando nós dizemos assim, eu tenho esperança, eu estou esperando, eu estou tendo uma boa expectativa a respeito do futuro, seja ele próximo ou seja ele mais distante, mas eu estou esperando que algo bom vai acontecer. Você não sabe o que vai acontecer, você não sabe o que vai, mas sabe que vai ser bom. Esperança é isso, você não sabe como vai ser, nem o que, mas vai ser bom, porque tudo que Deus faz é bom. Então, a Bíblia está nos dizendo, retenhamos firmes a confissão, reter firme a confissão, reter firme, está falando de firmeza, de ser inabalável. Está dizendo que nós precisamos ser inabaláveis. Diga, inabalável. Diante das palavras, diante das circunstâncias, diante de tudo, eu me mantenho firme. E você vai entender porque eu estou dizendo isso. Porque falar de esperança e ter um bom ânimo a respeito disso é bom quando as coisas estão boas, né? É fácil. Mas a Bíblia diz que a gente precisa reter firme, ser inabalável diante daquilo que nós proferimos. Então, queridos, você declarou que você vai viver a colheita do Senhor em 2021. E não importa o que aconteça, você precisa se manter inabalável debaixo desta palavra. Reter firme a confissão da sua esperança. Declarar que 2021 é o ano da colheita, é declarar uma palavra ao seu futuro. E você precisa se manter inabalável. Você ainda não viu. Pode parecer que não vai acontecer. Mas a sua confissão, ela se mantém inabalável. Deus espera de nós nesses tempos uma igreja assim. Porque, como o pastor disse, esse tempo de ansiedade, de inquietude, né? De esperar tudo muito rápido acontecer. A famosa geração fast food, pastor. Tá, né? O pessoal faz uma oração aqui, já quer levantar e a resposta já está lá, não sabe esperar. E o processo de esperar é que é difícil. Mas esperar faz parte para se viver. Amém? Você vai entender tudo isso aí. Quem quer colher precisa plantar primeiro. Você não pode colher uma coisa que você não plantou. Você não tem o direito de colher algo que você não plantou. E o que Deus trouxe para nós e vai falar conosco é a respeito disso.
de plantar. Amém, queridos? Eu quero ler aqui com você, Hebreus 11, versículo 3, diz assim, olha, eu vou colocar o que está aqui no meu caderno que eu anotei. Gente, eu sou da geração, ó, 1900 Guaraná de rolha, sou da geração raiz, eu não sou da geração Nutella, não. Hoje em dia está todo mundo com celular na Bíblia, está todo mundo, né, na tecnologia, gente. Não é errado não, gente, mas é que eu não sei andar sem minha Bíblia, sem meu caderninho para anotar. Então tá aqui, onde eu vou, carrego o meu caderno. Hebreus 11, 3, diz assim, ó, pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Vou ler novamente. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. Então, existem princípios de Deus que você precisa aprender. Eu vou aqui complementar aquilo que Deus já tem falado com você semanalmente a respeito dessa palavra profética liberada. Existem princípios de Deus para se viver uma colheita na nossa vida. E muitas vezes o problema é que as pessoas querem colher, mas elas não querem os princípios, elas não querem viver os princípios. Então a gente precisa aprender que o nosso Deus é um Deus de princípios, querido. Nosso Deus é assim. Ele não muda, ao contrário, a Bíblia diz que Ele vela pela sua palavra, ou seja, por princípios para cumprir, para que ela venha se cumprir. Então, nosso Deus é um Deus de princípios, e nós, como igreja do Senhor, precisamos entender que existem princípios para a colheita. E eu trouxe aqui, eu fiz algumas anotações, aliás, 3 pontos, 3 princípios que você precisa começar a viver a partir de hoje, essa noite, para experimentar a colheita extraordinária que você vai viver o ano que vem. Amém? Vocês estão aí? Glória a Deus! Aleluia! Primeiro princípio. O texto que nós lemos aqui em Hebreus 11, 3, começa assim: pela fé entendemos. Algumas versões diz cremos. Pela fé cremos. A fé é o princípio de tudo, de toda palavra profética que nós proferimos, liberamos. A fé é o início de tudo, é o princípio de tudo. E Deus, Ele nos chama para sermos homens e mulheres de fé. A Bíblia diz assim: o justo viverá pela fé. Nós somos justificados em Jesus Cristo, então nós somos esses justos que viveremos pela fé. A Bíblia também diz: sem fé é impossível agradar. Não dá para agradar a Deus sem fé. Você quer arrancar um sorriso do Senhor, você precisa ter, no mínimo, a fé dita por Jesus do tamanhozinho de um grão de mostarda, né? No mínimo. Aí você arranca um sorriso do teu pai ao seu respeito. Sem fé é impossível agradar ao Senhor. Interessante. Por que a gente precisa de fé? Porque o Evangelho, gente, é uma loucura. É ou não é? O Evangelho é loucura. Nós somos os loucos desse mundo, gente. Porque nós cremos, e Paulo falou isso, que o Evangelho é loucura. Sabe onde Paulo foi falar isso? No meio dos gregos. Paulo chegou lá e foi falar: gente, o Evangelho é loucura. Por quê? Porque ele estava na terra dos sábios. Ele estava na terra dos inteligentes, e ele foi lá confrontar, dizendo: vocês não entendem. Por quê? Porque o Evangelho não se compreende pela sabedoria humana, por conhecimento humano. O Evangelho é loucura. Ter essa fé que Deus nos chama para ter é loucura, querido. Crer numa coisa que não se viu ainda, crer em algo, querido, que não existe, talvez que não tenha possibilidade, é loucura. É loucura. Mas foi para sermos loucos assim que Deus nos chamou.
Então você precisa ter fé. O evangelho é essa loucura que ultrapassa a sabedoria humana. É preciso ter fé para entender, é preciso ter fé para acreditar, senão você não vai viver o que está na palavra de Deus. É preciso ter fé. A Bíblia diz que Jonas, em desobediência, foi jogado no mar e um grande peixe, vamos chamá-la de baleia, naquela época que escreveram a Bíblia, talvez não tinha esse nome, baleia, mas vamos falar baleia que a gente se aproxima mais do nosso entendimento. Então uma baleia foi lá, abocanhou Jonas. E como diz o pastor Júlio, eu tenho tanta fé, ele costuma dizer isso, eu tenho tanta fé, porque às vezes parece loucura, falar, gente, uma pessoa sobreviveu dentro do ventre de um peixe, de uma baleia, porque a Bíblia conta isso, não é preciso ter fé para acreditar nisso? Aí meu pastor fala assim, eu tenho tanta fé, que se Deus tivesse dito que foi Jonas que engoliu a baleia, eu acreditaria. A gente precisa ter fé para acreditar nessa palavra. Amém, queridos? Ter fé para viver aquilo que Deus está te conduzindo para viver. A sua fé vai determinar o nível de conquista que você vai viver. A sua fé vai determinar a colheita que você vai ter em 2021. É a sua fé, quanto mais fé eu tiver, mais eu vou colher. Aí não adianta falar, o pastor chega aqui e fala, gente, 2021 vai ser o ano da colheita. Aí termina o ano, a pessoa fala assim, eu não colhi nada. Ué, é culpa do pastor? Não. É culpa de quem? De quem é a culpa? Nossa, é muita gente. De quem é a culpa? Porque não é na fé do meu pastor que eu vou na minha fé. É na mesma medida, é na medida da minha fé. A sua fé vai determinar onde você vai chegar. Diga assim, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, a fé é a substância que nos move. A fé é a substância que nos move. Isso está escrito na Bíblia. Hebreus 11:1 diz assim, ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos. Então a fé é a substância que nos move. Eu sou movido pela fé. Eu ainda não estou vendo, mas eu vou em direção, eu vou prosseguir, eu vou me manter firme, porque Deus é fiel para cumprir. E Ele honra, querido, a sua atitude de fé. Como eu disse, Deus não despede ninguém de mãos vazias. É impossível Deus olhar para uma pessoa, ver que essa pessoa tem fé e não fazer nada por essa pessoa. Amém? Fé é a substância que vai te mover, querido. Em nome de Jesus, rumo ao propósito da colheita, aquilo que Deus tem para você. Amém? Segundo princípio, baseado no texto que nós lemos aqui em Hebreus 11:3. Então eu disse, pela fé entendemos. E aí o segundo princípio entra, vou aqui frisar. O universo, a Bíblia diz, ou alguns textos, algumas versões diz, os mundos foram criados como? Pela palavra de Deus. Precisa ter loucura, ser louco mesmo para poder entender um negócio desse, gente. A Bíblia diz que Deus criou todas as coisas, os mundos foram criados, o universo foi criado por meio da palavra. Deus disse, haja luz. Ele não foi lá e alguma coisa e a luz. Ele disse, haja luz. E a luz foi criada. Tudo foi criado por meio da palavra. E queridos, a Bíblia diz que Deus quando nos fez, Ele nos fez a imagem e a semelhança de Deus. Eu costumo dizer que quando Deus fala isso, a imagem e a semelhança, Deus está dizendo que nós somos criados na essência e na aparência de Deus. A essência de Deus foi colocada em nós.
A mesma unção, Jesus falou isso, que se nós crescêssemos, nós faríamos obras ainda maiores. Por quê? Porque a essência dele foi colocada dentro de nós. E se Deus criou todas as coisas por meio da palavra, Ele está dizendo para você: olha, há poder nas suas palavras. Há poder criativo nas suas palavras. A palavra que sai da sua boca tem poder para construir ou para destruir. Há poder nas suas palavras. Amém? A palavra que sai da sua boca, ela é poderosa. A sua fé, ela está conectada com a palavra da sua boca. Quem tem fé, começa então a liberar. A pessoa que vive o primeiro princípio da fé, baseado na fé, ela começa a liberar, a profetizar, a fazer declarações. Quando eu disse aqui do grãozinho de mostarda, da fé, Jesus, ele diz assim, isso está em Mateus capítulo 17, versículo 20, que se tiveres fé do tamanho de um grão de mostarda, olha só como o princípio da palavra está ligado com a fé. Ele diz, se tiveres fé, Jesus está nos fazendo uma chamada para vivermos uma vida de fé. E ele diz, se você tiver fé, você vai dizer para aquele monte, sai daqui e vai para lá. Olha o poder da palavra. E aí, liberada a palavra, a Bíblia diz que aquele monte vai obedecer. Então, as suas palavras têm poder. Provérbios 18, 21 diz que a morte e a vida estão no poder da língua. O que adianta você dizer assim, é o ano da colheita, mas a primeira dificuldade que tiver, primeira situação difícil que enfrentar, você já começar a falar, meu Deus, olha só, já está assim de novo, ai, mas não vai acontecer, e aí já começa a liberar palavras ao contrário. Você precisa se manter firme, inabalável, e profetizar. Existe uma fonte, coloca a mão no seu ventre, coloca aí. Quando eu oro por mim, eu oro na minha cabeça e oro no meu ventre. A Bíblia diz que há uma fonte jorrando de dentro do meu interior, do seu interior, jorra uma fonte de vida. Você é uma fonte de vida. Escute, há milagres na sua boca. Há milagres na sua boca. Você quer viver o milagre? Então começa a profetizar. Comece a declarar. Comece a liberar a palavra. Amém, queridos? Este é o segundo princípio. Muitas histórias, eu disse aqui que há poder na nossa boca de destruir, de construir. E muitas histórias foram construídas por meio de palavras de maldições. Muitas vidas assim, tem histórias assim, queridos. Por meio, cresceram, viveram, construindo suas histórias debaixo de palavras de maldição. O pastor citou aqui a vida de Jabes, né? A oração de Jabes. Tem um livro famoso, leia esse livro, querido, a oração de Jabes. E o pastor falou aqui a respeito dele, mas olha só que interessante. Porque Jabes, ele liberou uma palavra a respeito de si mesmo. Ele foi lá contra aquilo que naturalmente aconteceria de ruim na vida dele. Lá está em 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Diz que a sua mãe deu esse nome para ele, Jabes. E sabe o que quer dizer Jabes, querido? Causador de dores.
causador de sofrimento. Olha só como Jabes veio ao mundo, debaixo de uma palavra de destruição, de morte. Ou seja, a mãe estava dizendo: você só causará dores, você me causou dores agora e a sua vida vai ser assim. Era o decreto que estava sobre ele. Queridos, eu não sei qual é a sua história de vida, o seu contexto de vida. Eu não sei, você que entrou nesse lugar, que história você tem para contar. Talvez o decreto que havia sobre você também era um decreto de morte, de perda, de destruição. Mas a Bíblia libera sobre nós um decreto maior. Há uma sentença maior de Deus para ser liberada a seu respeito. Assim como Deus mudou a sorte de Jabes, porque Jabes não se calou, Jabes não ficou paralisado diante dessa maldição. Deus vai mudar a sua vida, Deus vai mudar a sua história, Deus vai mudar a sua casa, em nome de Jesus. Você será próspero, teus filhos servirão ao Senhor, seu marido vai voltar para Jesus, sua esposa também, em nome de Jesus. Você vai conquistar, porque a sentença, o poder da sentença através de Jesus Cristo é maior do que aquela que você viveu no momento que nasceu. É o poder da palavra. Faça como Jabes. Se Jabes tivesse ficado olhando para a palavra que a mãe dele liberou, né? Ia fazer igual Chaves. Já viu Chaves? Ia ficar ali parado, prostrado, frustrado. Ou então ia ser igual isso aqui é só para os antigos, tá? Já viu aquele desenho Lip Hard? Quem são os antigos aqui? Tem alguém aqui da... Amém, obrigado por não me sentir sozinha. Nesse desenho, conhece Lip Hard? Não, meu Deus. Aí lá, tem a hiena e o leão. E o leão, ele está sempre ali avante. Nós vamos conquistar, nós vamos avante, vamos atravessar aqui, vamos conquistar aquela ilha. Aí a hiena vem, Hard, nós vamos morrer, nós vamos nos afogar, não, está cheio de jacaré esse rio. Só vê coisa ruim. Não seja como essa hiena, amém? Então, dá uma olhadinha para esse irmão bonito aí, fala: para de ser hiena, deixa de ser hiena, irmão, seja leão, brade como leão, brame como leão, aleluia. Deus tem uma vida maravilhosa para você. Não fique paralisado diante das circunstâncias ruins. Receber uma notícia ruim é só uma notícia, querido. Deserto é lugar de passagem. Talvez seja necessário para conquistar a terra prometida, talvez seja necessário passar pelo deserto, mas não é para ficar armando tenda e morar lá. Você vai só passar. Então essas dificuldades que você está enfrentando é passageiro, tudo vai passar, amém? Então declare o poder da palavra de Deus. Eu digo aos meus discípulos, eu digo para mim mesmo, evidencie a palavra, pregue para si mesmo, como o pastor disse aqui hoje, libera o poder da palavra. Você não é o que as pessoas, o que falaram a seu respeito, você é o que a Bíblia diz que você é. Você vai aonde a Bíblia diz que você vai. Você, querido, é o que Deus projetou você ao nascer. É isso que você é, e é isso que você vai declarar, em nome de Jesus. É o poder da palavra liberada. Agora olha de novo para essa pessoa e fala assim: há milagres na sua boca. Glória a Deus. Há milagres na sua boca, há milagres na sua boca. Terceiro princípio. Mesmo texto que nós lemos, termina assim: nós lemos pela fé e entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. E aí termina: de modo que o que se vê não foi feito do que é
visível. Deus, quando Ele criou o universo, não existia nada. Ele não viu alguma coisa e se inspirou nela, né, para fazer. Entenda que ser movido pela fé e declarar a palavra, você não vai enxergar, querido, o que está por vir, o que vai acontecer. Você não está vendo. Mas a fé é exatamente isso. É continuar agindo mesmo sem enxergar, mesmo sem ver. Há uma palavra que o apóstolo Ronaldo sempre fala, que fé é assim: primeiro você coloca o, depois Deus coloca o, é isso. Isso é fé. Você não viu o chão ainda, mas você crê que o chão está lá. E você coloca seu pé e vai pisar. Quando a gente se move para agir, para decretar, muitas vezes nós não vamos, queridos, estar enxergando o que vai acontecer. Estamos vivendo dias de muita confusão, de notícias entrando dentro da nossa casa, dentro da nossa vida. Muita confusão de opiniões. As circunstâncias ao nosso redor não são boas. É verdade ou não é? A gente está na incerteza, querido. A gente está na incerteza. A gente não sabe. Esse ano foi uma incógnita. Todos os dias a gente entrava nele sem saber o que ia acontecer. Foi uma incógnita. E está uma confusão, uma turbulência. As pessoas estão confusas. E agora? Vai ou não vai? Vai acontecer? Não vai? A cura vai vir ou não vai? Vai acabar ou não vai? Vou voltar a estudar ou não vou? E aquela confusão. E o presidente diz uma coisa, o prefeito diz outra, e o governador diz outra. E todo mundo vai falando e dando notícias. E a gente vai deixando a nossa fé ser minada, ser roubada. Nós nos esquecemos que o noticiário que a gente deve seguir, o jornal, é esse aqui. Esse é o jornal que a gente tem que ligar todo dia. E deixa eu ver o que Deus está falando para mim hoje. Você tem hora para assistir jornal nacional, jornal não sei das quantas, mas às vezes você não tem hora para abrir a Bíblia e dizer assim: peraí, deixa eu ver o que é que Deus é que está falando para mim. Qual é a palavra de Deus para mim? Essas notícias vão entrando na nossa vida e vão minando a nossa fé, vão roubando de nós a nossa fé. Cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado. Antigamente a gente falava: cuidado com quem você anda. Hoje em dia não pode ficar andando muito junto. A gente diz: cuidado com o que você ouve. Cuidado. Você sabe que as notícias ruins é uma estratégia diabólica para roubar de nós a nossa esperança. A Bíblia nos fala a respeito de Golias. Você conhece a história, Davi e Golias. Então Golias aparece e começa a afrontar o povo. E a Bíblia diz lá em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 11, diz assim, ó, esse versículo especialmente diz assim, que o povo ficou desalentado. Porque Golias chegou lá e falou: vocês vão morrer. Quem são vocês? Quem é o Deus que vocês servem? E começou a afrontar, e começou a colocar pressão em cima do povo. Vocês não vão superar, vocês não vão conseguir, eu quero ver passar por cima de mim. E o povo foi ficando desalentado. Sabe o que quer dizer desalentado? Foi ficando amortecido, foi ficando deprimido, foi ficando desanimado, foi ficando prostrado, foi ficando desesperançado, até que Davi aparece. Aí olha a diferença, porque Davi chegou lá e mudou aquela história, mudou aquela circunstância. Primeiro, porque Davi não estava lá ouvindo essas afrontas. Davi estava cuidando das ovelhas. Davi não estava emprestando seus ouvidos para o inimigo ficar buzinando no ouvido dele. A primeira coisa que ele ouviu foi: o quê? O gigante está dizendo que o nosso Deus não nos livrará. Davi falou: o quê? Quem é esse incircunciso? Quem é ele?
E aí Davi muda a história, porque Davi não emprestou os ouvidos dele para a voz do inimigo. Não empreste seus ouvidos para o inimigo, querido. Pare de ouvir a voz da ansiedade. Pare de ouvir a voz da opressão. Pare de ouvir essa voz em nome de Jesus. Ouça a voz de Deus. Não permita que as circunstâncias ao seu redor, as dificuldades que você está enfrentando, paralisem você. Você tem a unção de Deus para ir avante e derrubar qualquer gigante que se levantar contra você. Tenha fé. Declare palavras proféticas, e não viva da circunstância. Talvez se você for olhar para a situação e for viver dela, você vai ficar paralisado, mas a Bíblia diz que nós não vivemos do que vemos, nós vivemos daquilo que cremos. Então pare de ficar esperando e querendo ver. Profetize e tenha fé para fazer acontecer, querido. Em nome de Jesus. Ainda que você não esteja vendo, continue crendo. Ainda que o que você está vendo, porque às vezes a gente está vendo. Tem hora que a gente não está vendo nada, não é? Mas tem hora que a gente está vendo. E as coisas que a gente vê não está boa, não é? Ainda que o que você esteja vendo não seja bom, continue crendo. Nós não somos daqueles que vivem do que estão vendo. O justo viverá pela fé. E fé é acreditar no invisível, naquilo que ainda não chegou. Não chegou. Estou vendo que a igreja está passando por uma reforma aqui, ó. Vai, exercita a sua fé profética aí. Exercita seus olhos, dá uma olhada ao seu redor e já começa a visualizar isso aqui tudo lindo, ó. Começa a visualizar esse piso lindo. Olha mesmo, não é para ficar olhando para mim não, olha mesmo ao redor. Olha aí, começa a visualizar. Começa a visualizar a igreja. Quais são os sonhos para essa igreja? Começa a visualizar. Começa, traz a existência. É assim que nós entramos na quarta dimensão, na atmosfera. É na atmosfera de Deus que nós entramos e trazemos a existência. É assim. Eu me lembro de épocas, de uma fase da nossa vida que eu dormia com meu marido, meus filhos dentro de um quartinho em cima de um colchão, sem cama, todo mundo muvucado num lugar só. E o povo dormindo e eu lá. Deus, muda a minha sorte, Senhor. Muda a sorte da minha casa, dos meus filhos, Senhor. Aí eu ficava visualizando a casa que eu ia morar. Deus, a minha casa, Senhor, eu vou comprar tal móvel assim, Deus. E eu começava a mobiliar a minha casa, eu começava a visualizar, trazer a existência. Hoje tem uma placa lá no meu quarto, um quadrinho que eu coloquei lá, escrito assim: eu me lembro das vezes em que orei pelas coisas que eu tenho hoje. Visualiza o lugar que você quer chegar, as conquistas que você quer ter. Visualiza, você não está vendo, mas você lá não está vendo fisicamente, mas espiritualmente você está vendo. E é assim nós entramos, no sobrenatural de Deus e trazemos a existência. Que haja luz, que haja transformação, que seja criado, que seja feito, que aconteça. É assim que você entra na atmosfera de Deus e traz a existência, a colheita que você quer viver. Deus me trouxe aqui para dizer: visualiza a colheita que você quer. Coloque agora na sua mente, crava ela no seu coração, comece a visualizar. Eu vou viver. O povo saiu da escravidão rumo a uma terra que manava leite e mel. Eles não tinham visto, mas eles estavam lá andando rumo a essa terra. Eles sabiam que uma hora ia chegar.
É assim que Deus quer fazer com você. É assim que Deus quer fazer com você. Nós, queridos, não somos movidos pelo que vemos, nós somos movidos pelo que cremos. E nós cremos. Creia no milagre de Deus para a sua vida. Ora, o justo viverá pela fé. E o versículo 39 de Hebreus 10 diz assim: nós, porém, não somos daqueles que recuam. Nós não vamos desistir. Que o diabo nos ouça. Nós não vamos desistir. Nós vamos prosseguir. Não na força do nosso braço, mas na força daquele que nos sustenta, daquele que nos chamou. E como nós lemos no começo, Ele é fiel para cumprir aquilo que prometeu a nosso respeito. Nós não vamos ficar paralisados, nós não vamos desistir. Evidencie a palavra de Deus. Você quer viver o ano da colheita? Quem quer viver o ano da colheita aqui, 2021? Então, começa hoje a escolher as... Ai, mas o ano já está acabando. Dia 31 está chegando já, está acabando esse ano. Dia 1º está logo ali. O tempo de Deus não é o nosso. A Bíblia diz que um dia para Deus é como 1000 anos. E 1000 anos como um dia, ou imagine 1000 anos como um dia. Então Deus pode mudar a nossa história em 30 segundos. Deus pode mudar a nossa história em metade de um dia. Deus pode mudar a sua história. Basta Ele dizer assim, ó, haja, aconteça. E aí acontece na sua vida, querido. Aí acontece. Comece a plantar sementes boas a seu respeito. Sementes de fé. Sementes de palavras poderosas. Evidencie a palavra de Deus. Libere o poder da palavra de Deus na sua casa, na sua vida, sobre os seus filhos, lá no seu trabalho, em qualquer lugar que você esteja. A Bíblia diz que aonde pisar a planta dos vossos pés, Deus nos daria por herança. Aí você entra naquele lugar, já está falando, já vim parar aqui nesse lugar. Oh, abençoa. Abençoa, abençoa teu salário. Para de olhar para o seu olerite e dizer que ele é um miserite. É Deus, está aqui, ó. Estou recebendo aqui 1/3 daquilo que... 1/3 chegou na minha mão, daquilo que Deus vai me dar. E aí começa a profetizar. Começa a profetizar. Eu vou dizer um segredo meu. Isso aqui foi um propósito meu com Deus. A respeito do dízimo, pastor. Eu fiz um propósito no meu coração de dizimar, não aquilo que eu recebia, mas aquilo que eu queria receber. Eu falei, Deus, eu quero receber X valor, então eu vou dizimar X valor. Hoje eu recebo X valor. E eu creio que é a honra de Deus na minha fé. Então seja ousado na sua fé, querida, em nome de Jesus. Você pode se colocar de pé? Seja ousado na sua fé. Coloca suas mãos assim, ó. Olha para elas. Deus está colocando sementes nas suas mãos aí agora, ó. Há sementes nas suas mãos. Você consegue enxergar? Há sementes aí na sua mão. Comece a orar por elas agora, vai? Em nome de Jesus. Exercite o poder dessa palavra liberada. Comece a orar por essas sementes agora. Comece a declarar vida, 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 vida. Não importa em qual solo você vai plantar, não importa em qual terreno você vai plantar. Deus é o Deus que faz florescer no deserto. Deus é o Deus que faz frutificar na terra seca. A Bíblia diz: abrirei rios no deserto. Deus faz isso, querido. Então comece a profetizar. Você não está enxergando fisicamente, mas espiritualmente
semente, comece a visualizar quais são os milagres que você quer viver, qual é a colheita que você quer ter. Está aí na sua mão, está na sua mão essa semente. Comece a declarar o poder de Deus em nome de Jesus. Ore, ore, profetiza, querido. Use a sua fé agora. Lembra que eu falei? É na medida da sua fé. É na medida da sua fé. Então comece, baseado na sua fé, comece a profetizar, comece a declarar: eu vou colher, eu vou viver o melhor dessa terra, eu vou conquistar, a bênção do Senhor está sobre a minha vida, a bênção de Abraão está sobre a minha casa. Comece a declarar em nome de Jesus. Profetiza, querido. Comece a orar. Eu não estou ouvindo sua voz, eu não estou ouvindo a voz de gente profetizando, declarando. Deus, em nome de Jesus, ergue um povo ousado nesse lugar, Senhor. Levanta um povo cheio de ousadia para profetizar. Comece a declarar, querida, em nome de Jesus. Abençoa essas sementes, abençoa. Que Deus abra aquela porta de emprego para você que você tanto deseja, que Deus te coloque naquela posição que você almeja na sua empresa. Comece a orar, querida, em nome de Jesus, que a sua família toda se renda aos pés do Senhor. Comece a profetizar, declare o poder da palavra de Deus. Oh Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, o mesmo Espírito que se moveu naquela visão do profeta, onde havia um vale de ossos secos, Deus, e houve uma ordem do Senhor para que liberasse vida, e o profeta foi ousado e liberou vida. E aqueles ossos se tornaram um poderoso exército, um poderoso exército. Nos levanta, Senhor. Como esse profeta ousado, Senhor. Nós profetizamos vida, vida, vida. Profetiza em nome de Jesus, Pai. Entra, Senhor Deus, em cada casa aqui. Cada casa, cada família aqui representada. Deus, Tu conheces a história dos Teus filhos. Tu sabes de onde eles vieram. Tu mesmo foi aquele que resgatou essas vidas de lá. Deus, em nome de Jesus, coloca os Teus filhos numa posição de honra, na posição de colheita, porque a Tua palavra diz que o mundo verá a diferença daqueles que Te servem e daqueles que não Te servem. Senhor, em nome de Jesus, abre os olhos espirituais da Tua igreja, Senhor. Abre, amplia a visão, dá uma visão de conquista nesse lugar, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Oh, Ramanashere de Candalamanai, oh, Rabadaste Calamanashei, dai a sui de Candalamanas. Oh, Espírito de vida, Espírito de vida, Espírito de vida, ressuscita sonhos, ressuscita sonhos, ressuscita sonhos, desengaveta, Senhor, aqueles sonhos que foram guardados, porque a fé foi minada, Senhor, ressuscita, 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 Deus, ressuscita, Senhor. Oh, Ramanai, a sui decanta Lamanai. Recebe vida de Deus para os teus sonhos, para os teus projetos. Há milagres, há milagres, há milagres de Deus. Há milagres para você viver. Há milagres, há milagres. Estenda a sua mão e começa a colher esses milagres. Ramanai, a sui decanta Lamanash. Terra sui decanta Lamanas. Espírito, Raia sui decanta Lamanashei. Espírito, Espírito, Iria sui decanta Lamanashei. Raia sui decai Andaladashei. Terra manaste. Oh, Rabada sui decanda Lanashei. Raia sui decanda Las. Terra cheia. Eu vejo
vejo, eu vejo, eu vejo, eu vejo. Eu vejo, Senhor. Raia, suidecanda, lamanai. Ah, Senhor. Eu creio, Deus. Eu creio. Eu creio. Segura na mão de Deus e vai, querido, porque Deus vai te levar. Oh, Ramanai. Oh, Deus, como tu és bom, Senhor. Como tu és bom. Espírito. Você crê, querido? Então comece a adorar o Senhor aí, vai. Adore aí, adore, vai. Você crê tanto que você já começa a agradecer agora. Começa a agradecer.